Muito boa tarde a todos, esse é o programa Expresso Esportivo. Boa tarde, Luana, tudo bom? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde a todos. Agora 5 horas em ponto da tarde, 24 graus, dia lindo e ensolarado, aqui no bairro dos Altos Teresópolis. E sejam bem-vindos a mais um programa do Expresso Esportivo, a voz dos inquietos, aqui da Rádio Uniriter. E vamos para os destaques do programa de hoje. Cruzeiro e Flamengo definem na quarta-feira o campeão da Copa do Brasil. Governo Federal prevê redução no orçamento do Ministério do Esporte. Gaúcho conquista ouro na Copa do Mundo de Tiro Esportivo. Confira agora os fatos históricos da semana no esporte. Ontem, dia 25 de setembro, fez 35 anos que o Brasil foi campeão do Mundialito de Vôlei Masculino. Pela primeira vez. Naquela foi a primeira edição da competição. A seleção brasileira derrotou a União Soviética na final, disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. É isso mesmo, Eduardo. E neste mesmo dia, em 25 de setembro de 2005, Fernando Alonso foi campeão mundial de Fórmula 1, pela primeira vez. Este também foi o primeiro título da Espanha na competição. E agora vamos para o quadro de saúde. Eu que conversei com o graduando de Educação Física, Vitor Carminati, da Faculdade Fevale, em Novo Hamburgo. Ele que é professor de Preparação e Reabilitação Física, vai nos explicar quais são os benefícios do esporte. E quais os exercícios que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Olá, Victor! Olá, Luana! Olá, programa Expresso Esportivo. A dica que venho compartilhar com vocês é que muitas vezes quando as pessoas pensam em saúde, pensam apenas em um corpo sem doença. Mas saúde envolve muito mais que isso. Envolve os aspectos físico, mental e social. E se tratando da área de educação física, posso dizer que muitas pessoas nem imaginam quão benéfico pode ser a prática moderada de exercícios, já que podem evitar não só doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, estresse e até mesmo ajudar no combate à depressão, como também levar um estilo de vida saudável pode trazer uma qualidade de vida que buscamos em outras coisas que não nos darão o mesmo retorno. Pode ser uma caminhada ou corrida leve de 30 minutos a 1 hora por dia, de 3 a 5 vezes por semana, como também a prática de esportes em geral, musculação, dança, jogos e lutas. E lembre-se sempre, saúde em primeiro lugar. É com vocês, Uniriter Esportes. Obrigada, Vitor, pelas dicas de saúde. E é contigo, Eduardo. Muito obrigado, Luana. E agora as notícias do dia. Cruzeiro e Flamengo decidem a Copa do Brasil. E essas notícias com mais detalhes é com ele, o repórter Dan Gonçalves. Boa tarde, Eduardo. Os mineiros vão receber os cariocas na quarta-feira pela final da Copa do Brasil, do Mineirão, quarta-feira às 9h45 da noite. É o jogo da televisão aberta, né? No Rio de Janeiro, os clubes empataram em 1-1, com gol de Lucas Paquetá para o Urubu e de Arrascaeta para a Raposa. O empate entre os dois leva para os pênaltis e quem vencer fica com o título. A curiosidade da partida é que se o Cruzeiro for o campeão, ele vai alcançar o 5º título da Copa do Brasil junto com o Grêmio vão ser os maiores vencedores da competição. Já se o Flamengo ganhar, vai ser o 4º título e vai ser o 2º maior vencedor ao lado do próprio Cruzeiro, com 4 títulos cada um. Com a final da Copa do Brasil, o repórter Dan Gonçalves. Governo Federal prevê redução no orçamento do Ministério do Esporte, com o repórter Leonardo Ambrosio. De acordo com informações da Folha de São Paulo, na última semana, o governo federal pretende cortar gastos no orçamento do Ministério do Esporte em 2018. A proposta de lei orçamentária anual indica um corte de 87% na pasta, que já havia sofrido com redução de gastos no primeiro ano pós-Olimpíada no Rio. O governo contará com apenas 70 milhões de reais para repasse a bolsas de atletas. Isso, de acordo com a sua reportagem, pode acabar com o programa Bolsa Atleta, que consome 130 milhões por ano. Ao todo, serão apenas 163 milhões de reais disponíveis para o Ministério,
sendo que neste ano o orçamento era de 1,2 bilhão. Com a informação, Leonardo Ambrosio. O Internacional vence o Náutico pela Série B e agora faz a final antecipada contra o América Mineiro. É isso, Matheus Suminski? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luana. Bom, o Internacional venceu o Náutico por 1-0 no estádio Lacerdão, em Caruaru, com gol de Leandro Damião, que atingiu a marca de 94 gols com a camisa colorada. Com o resultado, o Colorado manteve a liderança pela segunda rodada consecutiva com os mesmos 48 pontos do América Mineiro, que é justamente o próximo adversário. As duas equipes se enfrentarão na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio, em um jogo que vem sendo considerado uma final antecipada da Série B. O Inter terá o importante retorno do capitão D'Alessandro. Já Hernando e Claudio Vinck são dúvidas. Caso não joguem, Danilo Silva e Alemão serão substitutos. De resto, será a mesma equipe que enfrentou o Náutico. O técnico Anderson Moreira disse que, em entrevista coletiva, que a equipe mineira vai para o Beira-Rio para jogar de igual para igual e não apenas para se defender. Com as informações do Inter, Matheus Suminski. Seleção brasileira de futsal tem bons resultados em amistosos, com o repórter Carlos Eduardo Neto. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luana. Na última semana, a Seleção Brasileira de Futsal realizou 2 amistosos, um na sexta-feira e outro no domingo, ambos contra a Seleção do Uruguai na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e venceu. No primeiro, o Brasil sofreu na forte marcação do Uruguai e com Daniel Alves fez o gol que deu a vitória à Seleção Canarinho. Já no domingo, a história foi diferente e os brasileiros aplicaram 7-1 em seus vizinhos sul-americanos. Com gols de Lino e Marcel 2 vezes cada, Daniel, Sinoé e Jean, o Brasil venceu e convenceu, embora tenha visto o Uruguai, com Nicolás Martínez, descontar. A notícia ruim do final de semana, no futsal, foi a lesão do craque Falcão, que ao tentar aplicar uma lambreta, marca registrada do camisa 12, acabou se machucando. A suspeita é de estiramento no músculo da coxa direita. Com as notícias do futsal, Carlos Eduardo Neto. Piloto de Fórmula 1 cria campanha para ajudar vítimas de desastre em seu país, com o repórter Robson Nunes. O piloto mexicano Sérgio Pérez, da Force India, iniciou em suas redes sociais uma campanha para ajudar as vítimas dos desastres que aconteceram no México nos últimos dias. O mexicano de Guadalajara deu pontapé inicial na campanha, doando cerca de R$530 mil. Dia 29 de outubro ocorrerá no México a 18ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A princípio, o Grande Prêmio não foi cancelado. O circuito, localizado na capital mexicana, não sofreu danos com as catástrofes ocorridas no país norte-americano. Com a informação, Robson Nunes. A arbitragem de vídeo deve começar a ser utilizada somente após as eliminatórias da Copa, com Dan Gonçalves. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, marcou o curso para o uso da tecnologia entre os dias 20 de setembro até o dia 11 de outubro de 2017. A preparação vai ocorrer no Resort Oscar Inn, em Águas de Lindóia, que fica no interior de São Paulo. Novamente, na rodada passada, aconteceram lances polêmicos no Brasileirão, como o pênalti marcado para o Bahia contra o Grêmio, que gerou muita discussão. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, publicada em fevereiro deste ano, o custo para a implantação da tecnologia vai custar R$20 milhões somente com o sistema operacional, sem contar o custo para cada operador, só com sistemas, R$20 milhões. Com informações da CBF, repórter Dan Gonçalves. E com as informações do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, com a repórter Paula Fernandes. Todos os jogos aconteceram às 3 horas da tarde desse domingo, dia 24. Vamos começar com o líder da chave A, o Grêmio, que venceu por 15-0 a equipe do João Emílio. O tricolor está impossível nesse campeonato, somando até agora um saldo de 46 gols. Pela chave B foram 2 jogos. A Black Show e o Oriente empataram em 1-1 e a Sapucaiense venceu por 2-0 o Santa Ritense. E pela chave C, o líder Internacional venceu por 4-0 a equipe do Estrela. Os próximos jogos são dia 1º de outubro. A craque da rodada foi a Chayane Pedroso, da equipe do Grêmio. Com a informação, Paula Fernandes. E vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.
Boa tarde, estamos de volta com o programa Expresso Esportivo, o esporte da forma que você nunca viu. Não é mesmo, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Agora 5 horas e 15 minutos, 27 graus em Porto Alegre. E agora, no segundo bloco, preparamos uma super entrevista com Alex Bagé, que fala sobre o novo canal de comunicação da Federação Gaúcha de Futebol, que visa divulgar todos os clubes do interior do estado. O que você acha da ideia, Luana? Ótima, é uma grande iniciativa, né, um assunto, né, abordado ali pelo Alex Bagé, um importante assunto a ser debatido e divulgado, né, Eduardo Marques. Ele mesmo também vai contar um pouquinho na entrevista quais são as mídias, né, que ele utiliza isso, quais são os estagiários, né, da parte jornalística. Exato. E é um grande exemplo aí, porque precisa ser mostrado, né, não é só Grêmio e Inter, e vamos conferir nessa grande entrevista que ele deixou aí para nós. Exatamente, vamos ouvir a entrevista. Muito boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar um pouco disso, porque na verdade nós criamos como equipe de trabalho o canal Futebol Gaúcho justamente para canalizar, sem nenhuma redundância, tudo aquilo que de mais importante aconteça com os clubes que disputam qualquer tipo de competição que seja da Federação Gaúcha de Futebol. Então, nesse momento, o que está em evidência é a Copa Paulo Santana. Daqui a pouco a gente vai ter qualquer outro tipo de competição, qualquer clube filiado à Federação Gaúcha de Futebol. A nossa ideia é fomentar o futebol de maneira geral, porque quando está acontecendo o campeonato da elite, o campeonato da Série A, o Gauchão, todas as câmeras, microfones, jornais, blogs estão voltados para os clubes da elite do futebol. O que a gente viu que como eu venho do interior, sempre se teve uma dificuldade muito grande de falar dos clubes que não fazem parte da elite do futebol gaúcho, justamente nessa entre-safra. Como é que estão se preparando, que tipo de contratação, principalmente para despertar um interesse de investidores, despertar o interesse de que o campeonato gaúcho ele tem uma parte que é a elite, e essa elite ela está muito bem resguardada, mas o futebol gaúcho, que é o criador, que é o celeiro de craques, ele vai muito mais além. Então você precisa ir naquele clube menor, que não tem daqui a pouco um grande patrocinador, que não tem a condição de ter uma equipe de TV, de jornal, de imprensa de maneira geral cobrindo. Então nossa ideia é transformar o canal do futebol gaúcho numa vitrine para o futebol praticado no estado do Rio Grande do Sul, independentemente da divisão e do tamanho que qualquer clube tenha. Não, ele vem para ficar. Na verdade, a gente até nem gosta de usar o termo projeto. Eu tenho para mim que projeto é algo que você coloca no papel e por vezes deixa numa gaveta. Lá, um dia vai acontecer, eu ponho ele em prática. Na verdade, a gente se chama de projeto, mas é uma realidade muito forte. Nós temos tido, graças a Deus, o que é o futebol gaúcho? Que eu ia agradecer já a audiência e a repercussão que vem tendo. Nós temos um acompanhamento diário, nós temos aqui dentro da Federação Gaúcha de Futebol, na sede da Federação, nós temos um jornalista o tempo inteiro, um jornalista contratado aqui dentro da Federação, para conseguir gerar conteúdo para mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook, o tempo inteiro. Tudo que diz respeito ao interesse da Federação Gaúcha de Futebol e dos clubes do interior. Nós temos uma estagiária contratada também para gerar conteúdo o tempo inteiro. Então, o site do canal Futebol Gaúcho, as mídias do canal Fute Gaúcho, que são Instagram, Twitter e Facebook, elas estão o tempo inteiro sendo municiadas com geração de conteúdo. E nós temos, nas segundas-feiras, das 7h45 às 8h30 da noite, também pela fanpage do canal Fute Gaúcho, a transmissão ao vivo. Eu apresento um programa das 7h45 até as 8h30, onde nós mostramos ali matérias com gestores, presidentes, diretores, ex-jogadores. A gente quer também com o canal Futebol Gaúcho não só falar do momento presente, a gente quer buscar esse resgate histórico que nós temos. Por exemplo, no dia 18 de maio do ano que vem, a Federação Gaúcha de Futebol faz 100 anos, então é um século de história, e a gente também quer recuperar isso. Então nós temos geração de conteúdo nas mídias sociais e um programa nas segundas-feiras apresentado ao vivo, toda segunda das 7h45 às 8h30, onde hoje você pode, por exemplo, falar, como eu falei ontem, do aniversário do Grêmio Esportivo Ibirubá. E nós recebemos um recado de um brasileiro que está, por exemplo, morando na Austrália.
Ou seja, a gente conseguiu levar o nome do Ibirubá para o outro lado do planeta pela facilidade do Facebook, do YouTube. Na verdade, se nós olharmos bem a maneira que está sendo utilizada toda essa questão da mídia social, na verdade são produtos agregadores. Porque as próprias grandes emissoras, se você pegar qualquer grande emissora, a Rede Globo, vamos pegar que é a maior do país, uma das maiores do mundo. A Rede Globo, ela tem os meios de comunicação via impressa, escrita, televisiva ou até de rádio, mas ela também usa as mídias sociais para poder propagar isso. Porque a onda de rádio normal, por mais que seja uma emissora de rádio muito forte, ela tem uma limitação de alcance. Como que ela conseguiu ampliar? Com a chegada das mídias sociais. O que a gente quer é transformar essa mídia social, que até agora, de repente, em alguns casos, ela não é tão bem aproveitada, em algo profissional. Então, a preocupação que nós tivemos não é apenas falar do futebol gaúcho, é mostrar o futebol gaúcho como um produto. Porque nós precisamos cada vez mais chamar a atenção dos olhos dos investidores também. Eu preciso, por exemplo, que os meus clubes lá de Bagé, o Guarani ou o Grêmio Bagé, que eles consigam... Como é que ele consegue vender a camiseta dele hoje? Ele consegue vender a camiseta dele muito mais na parceria, porque os jogos do Guarani ou do Grêmio, eles não aparecem praticamente em lugar nenhum, além da cidade. Parte desse projeto do Canal Futebol Gaúcho também vai abranger o quê? Abranger transmissões. Então nós conseguiremos também pelo Facebook e pelo YouTube transmitirmos esses jogos que a grande mídia não busca, que fica praticamente um consumo local, só da cidade ou no máximo da região. A gente quer ampliar isso não só para o Rio Grande do Sul, mas para o mundo inteiro pelas mídias sociais. Então acho que é algo que tem que ser muito bem aproveitado ainda, tanto que a nossa ideia não foi levar o Canal Futebol Gaúcho para um canal de TV. Nós montamos uma estrutura profissional, se você conseguir assistir, vai ver que nós temos uma produção profissional, com estúdio profissional, mas trabalhando o quê? As mídias sociais, porque hoje você trabalha muito com isso que a gente vê, de ter tudo na palma da mão, com o smartphone, então também vai facilitar. Então, esse sonho que a gente tinha, ele vai ganhando forma, mas repito, não é mais um projeto, é uma realidade, e a nossa ideia fundamental, primeiro, não é tirar espaço de ninguém. Pelo contrário, nós estamos chamando todos para dentro do nosso projeto. Nós temos aí um amigo de uma das tantas mídias, que é o Twitter, e ele faz o @divisão de acesso. E ele não se sentiu atingido por nós, pelo contrário. Ele acaba vindo fazer parte. O pessoal do Peleia, do Esportier. Na verdade, o que nós precisamos ter cada vez mais fomentado e forte? O produto do futebol gaúcho. O campeonato gaúcho é o top do ano para a elite. Mas o top do ano para o clube menor vai ser a Copa da Federação, que esse ano homenageia o Paulo Santana, vai ser as outras competições promovidas pela Federação Gaúcha de Futebol. A gente precisa dar visibilidade para isso. A partir dessa visibilidade você vai conseguir fortalecer produto. Por que hoje o menino que nasce na minha cidade, lá em Bagé, se você perguntar para que time você torce, ele vai falar Grêmio ou Inter, ou daqui a pouco ele vai falar Real Madrid ou Barcelona. Não, ele precisa ter orgulho de novo de falar que ele torce para o São Gabriel, para o Bagé, para o Guarani, para o Inter de Santa Maria, para o Rio Grande. A gente precisa voltar a isso. Nós perdemos isso ao longo dos últimos anos. Por quê? Porque você não tem produto. Você quer informação do futebol do Rio Grande do Sul, você procura onde? O próprio site da federação, em determinado momento, ele estava dando mais atenção para a questão, quem sabe até das escalas de arbitragem. Nós precisamos mostrar mais, nós temos mais conteúdo para gerar. E a gente vai com o canal Futebol Gaúcho também possibilitar o sorteio da Copa Paulo Santana, que teve uma audiência incrível, que foi realizado hoje aqui na federação. Nós vamos transmitir audiências do Tribunal de Justiça Desportiva, que acontece aqui dentro da federação. E depois nós vamos combinar com a transmissão também, e aí até aproveito para adiantar que muito possivelmente já com a fase final da Copa Paulo Santana, também já sendo produzido e transmitido pela nossa mídia social. Muito boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar um pouco disso. Tá aí a entrevista do Alex Bagé, obrigada Bagé, e que venha para ficar essa grande iniciativa, né, Eduardo Marques? Exatamente, a Federação Gaúcha de Futebol finalmente olhou com bons olhos, né, todos os times, né? Afinal, ela é a Federação Gaúcha de Futebol, não a Federação do Inter e Grêmio de Futebol, não é mesmo? Vamos agora com um bloco de notícias, Luana? Vamos lá. Série C do Brasileirão chega às semifinais e já conhecemos os promovidos para a Série B. Com Vinícius Apel. Boa tarde, amigos. Nesta segunda-feira aconteceu o último jogo das quartas de final da Série C. Em Alagoas, o CSA venceu por 1-0 o Tombense. Em São Paulo, durante o final de semana, o São Bento empatou em 0-0 com Confiança. E no Maranhão, Sampaio Corrêa empatou em 1-1 com Volta Redonda.
O destaque da rodada vai para o jogo que aconteceu em Minas Gerais. O Tupi venceu o Fortaleza em 1-0. Porém, a vaga ficou com o time cearense, né, o Fortaleza, que havia ganho o primeiro jogo por 2-0. Os classificados agora para as semifinais são Fortaleza, Sampaio Corrêa, São Bento e CSA. Esses também são os times que vão disputar a Série B do ano de 2018. Eles, por chegarem na semifinal, estão automaticamente classificados. Os jogos das semifinais são Fortaleza e Sampaio Corrêa. No segundo jogo, o São Bento enfrenta o CSA de Alagoas. As partidas ainda não têm data marcada, mas isso aí a gente fica no aguardo para os próximos dias. Repórter Vinícius Appel para o programa Expresso Esportivo. Gaúcho conquista ouro na Copa do Mundo de Tiro Esportivo. Repórter Paula Fernandes. Pois é, Geraldo von Rosenthal conquistou o primeiro lugar na categoria P5, aquela com a pistola de ar 10 metros em pé, fazendo 351 pontos. Natural de Campo Bom, o atleta paralímpico fez a festa nesse sábado 23 na cidade de Osijek, na Croácia. Além do ouro, bateu o recorde das Américas, superando o americano Michael Tagliapetra. Com a informação, Paula Fernandes. E as novidades da Copa Paulo Santana, Vinícius Appel? Bom, o jogo de ida da repescagem entre Três Passos e Grêmio acabou em 2-1 pro time da casa, né? O Três Passos. Já no jogo de volta, no último sábado, o resultado se repetiu, só que dessa vez em favor do tricolor. E a decisão foi para os pênaltis. Nos pênaltis, a partida terminou em 8-7 para o Grêmio, que vai avançar para enfrentar o Cruzeiro nas quartas de final. Também no sábado, aconteceu o primeiro jogo das quartas de final entre São José e Internacional. O jogo ficou em 3-0, os gols foram marcados 3-0 para São José, né? Os gols foram marcados por Cleiton, Fábio e Matheus. O jogo de volta está marcado para o dia 30 de setembro, às 3 horas da tarde. Vale lembrar que nessa quinta-feira tem 2 jogos para fechar, para contribuir com a rodada, né? Às 3 horas da tarde o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, às 8 horas da noite o Pelotas enfrenta o Guarani de Bagé. E na sexta, fechando completamente a rodada, o Aimoré enfrenta o Ipiranga também às 8 horas da noite. Vinícius Appel para o programa Expresso Esportivo. E com mais informações sobre a Série B do Brasileirão, o repórter Matheus Suminski. O Juventude teve a chance de entrar no G4 devido à derrota do Vila Nova para o América Mineiro. Porém, em jogo morno, a equipe da Serra acabou empatando em casa por 0-0 com o Boa Esporte e frustrando sua torcida. Com o resultado, a equipe caiu para a 6ª colocação e estacionou nos 41 pontos. O Juventude volta a campo hoje, às 9h30 da noite, contra o Lanterna ABC na Arena das Dunas. A equipe gaúcha pode entrar no G4 ainda nesta rodada, mas para isso, além de vencer, vai precisar torcer para que o Vila Nova perca para o CRB jogando em casa e que o Ceará seja derrotado pelo Santa Cruz no Mundão da Arruda. O Brasil de Pelotas perdeu também para o Ceará por 2-1, fora de casa. Em busca de somar pontos para se manter na Série B, o Chavante joga hoje às 7h15 da noite contra o Luverdense no estádio Bento Freitas. O Brasil é o 11º colocado com 33 pontos, 5 acima da zona de rebaixamento. Destaque também para o Paraná, que tem a melhor campanha do segundo turno com mais de 83% de aproveitamento. A equipe paranaense vem de uma sequência de 6 jogos invictos, sendo 5 vitórias. A última vítima foi o Guarani, que mesmo jogando em casa no estádio Brinco de Ouro, foi goleado por 4-0. Com essa campanha no segundo turno, o Paraná ingressou no G4 e hoje ocupa a 3ª colocação com 43 pontos. O próximo adversário do Paraná é o vice-lanterna Náutico, hoje às 8h30 da noite no estádio Durival de Brito. Com a informação, Matheus Suminski. Grêmio não deve contar com o Luan para a partida contra o Fluminense, com o repórter Dan Gonçalves. O tricolor volta a campo na Arena contra o Fluminense às 4 horas de domingo. O Luan deve ser desfalque, poupado pelo Renato Portaluppi. O Renato poupa para contar com o meio atacante na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, que o jogo é daqui a quase um mês. O Grêmio busca recuperar a 2ª posição que perdeu na rodada passada. O tricolor é 3º colocado com 43 pontos, 1 atrás do vice-líder Santos com 44 e 11 atrás do Corinthians, que tem 54 pontos. O tricolor tem 4 pontos de vantagem do 7º colocado, que é o Flamengo, o primeiro fora da zona de classificação para Libertadores com 39 pontos. Com o Grêmio, o repórter Dan Gonçalves. Agora chegou a hora de saber os valores, né? De quanto que ganha um piloto de Fórmula 1, divulgado o levantamento de pilotos que mais faturam, Robson Nunes.
A revista especializada Business Sports fez o levantamento de pilotos que mais faturaram na Fórmula 1. Na liderança do pelotão está o heptacampeão Michael Schumacher, que faturou 1,2 bilhões de reais. Na segunda colocação veio o finlandês Kimi Räikkönen, que embolsou cerca de 1 bilhão de reais. Na nona colocação veio o ídolo brasileiro Ayrton Senna, que levou 227 milhões de reais. E tem alguma mudança na Red Bull, Robson? A equipe Red Bull vai ser renomeada para Aston Martin RBR a partir de 2018. A escuderia, com centro técnico sediado em Milton Keynes, na Inglaterra, ganhará um novo laboratório de performance e a tradicional marca de carros esportivos inglesa continuará recebendo suporte de sua parceira na F1 no desenvolvimento de carros de rua. Com a informação, Robson Nunes. Encontradas irregularidades na gestão de Vitório Pífero no Internacional, Matheus Suminski. Fora de campo, o Inter deu mais um passo na apuração das irregularidades apontadas por um diagnóstico das contas de 2016. A comissão especial criada pelo Conselho Deliberativo elaborou o parecer apontando 12 itens em que detecta anormalidade. O presidente do Conselho, Sérgio Juren, marcou para a próxima segunda-feira, às 22 horas, reunião extraordinária para a leitura do parecer e discussão sobre o que será feito a partir das conclusões apresentadas pela comissão. Com a informação, Matheus Suminski. Segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa ocorre nesta terça-feira. É verdade, nessa terça-feira vai ocorrer, a segunda rodada da Liga dos Campeões, que já Leonardo Ambrosio vai trazer mais detalhes, Muitos jogadores vão participar dessa competição, que é a principal competição do mundo, Luana Meirelles? Super importante, Jogadores renomados como Cristiano Ronaldo e Messi. Vamos então para os detalhes desta informação com Leonardo Ambrosio. Já voltamos com Leonardo Ambrosio. Williams tem disputa acirrada de pilotos para 2018. Robson Nunes traz detalhes sobre a equipe Williams. É isso mesmo, Eduardo. O Felipe Massa, Paul di Resta e Robert Kubica são os candidatos a uma das vagas de pilotos na equipe alemã para a temporada de 2018. O Massa é o único candidato brasileiro com chances reais de pilotar na categoria Master do Automobilismo. Temos também a volta do piloto polonês Kubica à Fórmula 1, afastado desde 2011 por causa de um acidente. Ele é o mais forte candidato a assumir o posto na equipe. Quem corre por fora é o escocês Paul di Resta, que, tendo disputado 67 GPs sem muito brilho, é a terceira opção da equipe para ser companheiro de time do canadense Lance Stroll. Com informação, Robson Nunes. Liga Gaúcha de Futsal tem alterações na liderança. Carlos Eduardo Neto? Isso mesmo, Luana. Após a rodada do final de semana, a Liga Gaúcha tem um novo líder. O Atlântico de Erechim agora com 49 pontos, que fora de casa venceu o Guarani por 4-0. Este bom resultado, somado com o tropeço da até então líder Assueva, que chegou aos 47 pontos diante do Bento Gonçalves Futsal, fora de casa, onde empatou em 2-2 e não conseguiu aplicar sua 7ª vitória consecutiva na competição, colaboraram para a ascensão do time de Erechim. Logo atrás, com 44 pontos, vem a ACBF, que goleou o ATCL por 7-0. Com as informações do Futsal Gaúcho, Carlos Eduardo Neto. Agora sim, todos os detalhes sobre a segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa, que ocorre nesta terça-feira com o repórter Leonardo Ambrosio. São 8 partidas em andamento pela segunda rodada da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. E na Espanha, o Sevilha vai batendo o Maribor da Eslovênia por 3-0, com 3 gols de Ben e Eder da França, enquanto o Spartak vai empatando em 1-1 com o Liverpool, com gol de Fernando, ex-volante do Grêmio. A Napoli vai vencendo o Feyenoord da Holanda por 3-0. O Manchester City vence o Shakhtar da Ucrânia por 1-0. Já o Besiktas da Turquia vai batendo o Leipzig da Alemanha por 2-0, enquanto o Porto, com 2 gols de Aboubakar, vai vencendo o Mônaco por 2-0 também. O Real Madrid, fora de casa, está derrotando o Borussia Dortmund por 3-1 e o Tottenham fecha este dia de jogos com 3-0 em cima do Apoel. Essas são as informações da Champions League com o Leonardo Ambrosio.
Tá certo, essas foram as informações da Champions League com o repórter Leonardo Ambrosio. Muito obrigado, Luana. Esse foi mais um programa Expresso Esportivo. Mais um. Ficamos e até a próxima. Tá certo, esse foi o programa Expresso Esportivo. Apresentação Eduardo Marques e Luana Meirelles. Produção de Paula Fernandes. Edição Leonardo Ambrosio. Reportagem Carlos Eduardo Neto, Dan Gonçalves, Leonardo Ambrosio, Matheus Suminski, Paula Fernandes, Robson Nunes e Vinícius Appel. Equipe técnica Guilherme Klafke, Feiler Aprato, Leandro Biondo e Christian Diekoff. Supervisão técnica Paulo Lindner. Supervisão docente professora Mariana Ozelami. Coordenação do curso de jornalismo Leandro Olegário. Direção da Escola de Comunicação Mark Deitos. Expresso Esportivo, Rádio Uniriter, a voz dos inquietos. Muito obrigado.